Este debate em torno da demissão do presidente da Petrobras por causa do escândalo do reajuste dos preços da gasolina nos convida a examinar os recentes acontecimentos na fronteira do estado do Texas, nos Estados Unidos, com o México. O que aconteceu lá? 5 milhões de pessoas de cada lado, de texanos e de mexicanos, ficaram sem energia, sem calefação, sem água durante alguns dias. E por quê? Justamente por causa daquilo que se chama de irresponsabilidade nas privatizações. O ódio foi provocado por uma nevada que congelou os dutos que conduzem o petróleo, tanto dentro ali do estado do Texas, quanto para a exportação lá do outro lado da fronteira, que é o norte do México, e onde estão as principais indústrias, inclusive a automobilística. Afinal, o que ocorreu? O que ocorreu é que o México resolveu o problema em 5 dias, porque tinha reformulado sua política de privatização, enquanto o Texas está até hoje se debatendo com o problema e uma população ali totalmente abandonada. Sim, a população do Texas, o americano Texas, o americano e neoliberal Texas. Este é o presidente do México, Manuel López Obrador, falando sobre o problema. ¿Cuánto tiempo nos llevó a nosotros resolver el problema? 5 días. 5 días. Por el trabajo de obreros, de los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. Lamento mucho lo que está pasando en Texas, pero todavía ellos no resuelven su problema. E a população texana, que os mexicanos chamam de terranas, no caso de terra, que é o Texas para ele, teve de pagar contas violentamente altas no preço da energia, toda ela controlada por uma série de empresas privadas. Algumas dessas contas chegaram a um absurdo de $200 mil, como a gente vai verificar aqui nessa reportagem da TV russa RT. Sí, a mayor demanda energética también mayores precios por parte de las compañías. Agora ela fala sobre as contas da energia elétrica, que eles falam aqui em faturas de eletricidade. Las realidades que han tenido que vivir los consumidores estadounidenses, que han visto cómo las facturas eléctricas se multiplican y los han llevado a muchos a la quiebra y a la bancarrota. Vamos a escuchar uno de estos testimonios. No puedo permitírmelo en absoluto. No puedo imaginarme quién puede. La mayoría de la ayuda del gobierno es para el otro lado del espectro, para la gente que no tenía electricidad. Yo solamente trato de sacar a la luz la situación. El hecho de que la gente que tenía electricidad se le haya cobrado 300 veces más que el precio del mercado para sacar beneficio. Então, as contas aumentaram 300 vezes mais o preço que estava sendo obedecido antes da falta de energia. Así que no reúno los requisitos para recibir ayuda. Muchos se preguntan entonces qué políticas, qué medidas tomarán las compañías energéticas ante esta situación. Então, a pergunta é o que essas companhias, não é, que estão agrupadas aí na CPS Energy, estão fazendo para resolver o problema? Vejam aí a proposta das companhias. Bueno, pues según lo que han anunciado, podría decirse que van a tener la deferencia de permitir a los clientes pagar a plazos, incluso a 10 años, como si se tratara... Olha aí, era como se fizesse um empréstimo às companhias e pagar durante 10 anos.
alguna especie de préstamo que han pedido a los bancos. Es una situación muy grave y sobre ello también alertan las autoridades. Los tejanos que sufrieron días de mucho frío sin electricidad no deberían estar sujetos a las facturas de energía que se dispararon debido a un pico en el mercado energético. Sostuve una reunión de emergencia con líderes legislativos para comenzar el proceso para proteger a las familias de Texas de facturas irrazonables. Se trata de un procedimiento... Esse é o governador do estado de Texas falando aí sobre o problema, mas só que ele não pode fazer nada, não é? Porque é governador e quem mandam são as empresas, não é, privatizadas. acelerado. En el norte de México la situación también fue extrema. Se vivieron cortes de electricidad y también carencias en el suministro de gas. Pero allí el presidente Andrés Manuel López... Então, e aí o que aconteceu do outro lado da fronteira? Que foi onde o presidente López Obrador, que já havia praticamente desmontado a política de privatização de seu antecessor, que aliás seguia outros antecessores, não é? Que queria privatizar, despedaçar a Pemex. Aqui eu coloquei esse edifício da Pemex, que já foi uma das grandes empresas do mundo e volta a ser novamente depois dessa reestruturação promovida pelo López Obrador. E isso em apenas 2 anos de governo. López Obrador presume de haber gestionado esta crisis de otra manera. ¿Cuánto tiempo nos llevó a nosotros resolver el problema? 5 días. 5 días. Es una situación que a pesar de que las situaciones climatológicas van mejorando, parece ser que no tendrá una solución inmediata, a juzgar por los graves daños que está dejando esta ola de frío en la sociedad del sur de Estados Unidos. O que fez exatamente o presidente López Obrador, que não é desses presidentes escolhidos pelo marketing, pelas grandes televisões e a chamada mídia hegemônica, mas um presidente ali que lutou 3, 4 eleições para chegar a presidente. Teve roubadas quase todas as últimas eleições, mas ficou ali quieto e acabou vencendo a última eleição só com o apoio popular, diga-se de passagem. Não tinha nada de mutreta, nem de financiamento, nem de fake news. Era o povo assumindo o governo e o López Obrador, ao longo de 2 anos, demonstrou ser não apenas um presidente correto, honesto, e levou adiante um programa anticorrupção que o fez se desfazer do avião presidencial e até do palácio do governo, não é? Que era uma coisa muito monumental. Ele também teve uma convivência boa, inclusive com Trump, por quem foi recebido na Casa Branca, né? Não para pedir favores, mas para assinar acordos em nível de igualdade, como aquele acordo do México com os Estados Unidos e o Canadá. Bom, e aí o que faz o López Obrador? Primeiro de tudo, resgatar a Pemex. A Pemex, que tinha sido, né, justamente sucateada por aquela política de privatizações predatórias, selvagens, ele resgata botando muito dinheiro na Pemex. E aí o que aconteceu? A Pemex, que sofreu aqueles problemas todos, e principalmente agora nessa fase da pandemia em que o petróleo foi lá para baixo e chegou, o petróleo, a gente se recorda, teve uma baixa violentíssima, chegando a preços negativos. E por isso o presidente sofreu muito, né, muito ataque, principalmente da mídia, não é? Aquela mídia que não é só brasileira, é mexicana, é americana, é europeia, é toda mundial. E ele agora está colhendo justamente os frutos dessa política persistente de regeneração, de recuperação
da Pemex. O que aconteceu? Vamos ver aqui esse comentário do jornalista Nacho Rodrigues. El presidente tenía razón. Apostar por el petróleo desde que llegó le va a generar este año la insólita cantidad de casi 200.000 millones de pesos extraordinários de... Então, ele já produziu indiretamente uma economia de 200 bilhões de pesos, que significam nada menos que 9 bilhões de dólares, só por causa dessa sua política de aumentar a produção de petróleo. Excedentes petroleros, por el hecho de que México ha sido de los pocos países en el mundo que le apostó a seguir produciendo petróleo en medio de la pandemia y de la crisis económica. Recordando que el año pasado la gran mayoría de los países petroleros acordaron reducir su producción para aumentar el precio, excepto México. México con la OPEP se peleó, casi quiebra el acuerdo de la OPEP, no redujo la producción y al contrario la aumentó. Y ahora que se acerca el fin de la pandemia y empieza finalmente el mundo a ver cómo rayos va a buscar más presupuesto, va a buscar más petróleo. Então a gente vê aí a diferença de tratamento, não é? Daqui da Petrobras. A Petrobras, que chegou a ser a grande empresa, inclusive descobriu o petróleo lá no México para a própria Pemex. Algo em torno de 3 bilhões de barris de petróleo foi aquele poço, não é? Que a Petrobras da época, quando era poderosa no governo Lula, e que tinha ultrapassado a Pemex, que era a maior empresa da América Latina. Mas aí chegou aquela potência de Petrobras e pré-sal com Lula e acabou ultrapassando a Pemex. A Pemex que hoje, devido a essa posição do Obrador, aumentou de 400 mil, 500 mil, que era na época anterior, não é? Para 1,7 milhões de barris diários. Nós aqui no Brasil nos debatendo por causa da demissão de um simples presidente da Petrobras. Vejamos aqui esse material do Globo. Ministério Público junto ao TCU pede que Petrobras interrompa a troca de comando até corte julgar se Bolsonaro interferiu na empresa. Claro, isso é só propaganda. Porque o presidente da República tem todos os poderes para remover e indicar quem ele quiser. Mas só para mostrar que a mídia é internacional, não é? Ela não age somente aqui no Brasil. A gente vê aqui no México, não é? No caso, o Miami Herald, falando aqui, dizendo que o resto do mundo está abraçando a energia clínica, enquanto o presidente do México tolamente aposta no petróleo. Essa era uma crítica contra a política de revitalização da Pemex e também da Comissão Federal de Energia, que é a Eletrobras, e lá que estava também completamente sucateada. Aqui o jornal É o País da Espanha comenta, né, os avanços da reforma do presidente nessa área elétrica. Diz que o plano energético de López Obrador está a um passo de aprovação pelo Congresso Nacional, apesar da intensa polêmica sobre o seu impacto, o impacto dessa reforma, que segundo as tradicionais ONGs, não é, estaria afetando o meio ambiente e que o importante é apelar para a energia limpa. Agora, a energia limpa nem os Estados Unidos conseguem adotar, justamente porque os Estados Unidos, para recuperar o seu petróleo, tiveram de apelar para a indústria muito mais predatória que aquela da exploração tradicional do petróleo, que é a exploração do xisto, esta sim muito mais agressiva contra o meio ambiente. Só que ninguém fala nada,
porque as ONGs são justamente financiadas pelos Estados Unidos e pela Europa e pelas principais empresas energéticas, inclusive. Então diz que a Comissão de Energia da Câmara dos Deputados aprova a reforma do setor elétrico que fortalece a Companhia Paraestatal CFE, Comissão Federal de Energia. A oposição rejeita seus efeitos econômicos e ambientais. E aí, finalmente, diz que tudo gira em torno de um conceito de soberania energética. E o fundo da questão coincide com o projeto político de Andrés López Obrador.